Há um vídeo recente intitulado Joshua Makela Wapsha Date September 23, 24, 2025, em que o irmão Joshua Makela afirma que Jesus falou diretamente com ele sobre a data do arrebatamento, marcada para o Feast of Trumpets, Festa das Trombetas de 2025. Acordo. Sim. Agora, essa visão é a última. Esta é a principal. Essa é a principal. Você acabou de marcar uma data. O que você quer dizer? Sim, mas esta que está por vir é, na verdade, a principal. Então, eu estava dormindo uma manhã bem cedo. Eu acordo. Estou acordado agora. Não estou sonhando. Eu acendo as luzes e estou lendo minha Bíblia. Eu leio minha Bíblia e Jesus aparece. Como vocês sabem? Vocês estão sentados à minha frente. Ele aparece na minha frente em uma gota branca. Desta vez, estou olhando para ele e ele diz estas palavras. Desde o momento em que Israel se tornou uma nação em 1948, haverá 77 anos até o Êxodo. Agora, ele usou a palavra Êxodo, mas ele estava falando sobre o arrebatamento. Certo, ele está chegando. Exatamente. Certo. Lembre-se, eu não estou sonhando. Estou olhando para ele, Te contando. enquanto ele fala sem abrir a boca. Lembre-se, ele está falando através da mente. Espíritos, sim. Ele me disse, nos dias 23 e 24 de setembro de 2025, eu virei para tomar a minha igreja. Há uma data. Há uma data. Nos dias 23 e 24 de setembro de 2025. 2025. Então, o que acontece em 2026 agora? 2026. O que ele estava me dizendo é que em junho o mundo estará se preparando para a Copa do Mundo, certo? Mas em junho, eles acham que a Copa do Mundo vai acontecer. Mas depois do arrebatamento de setembro de 2025. O caos que haveria no mundo, a destruição, a devastação que haveria no mundo depois do arrebatamento. Não haverá Copa do Mundo de 2026. Então é como em outras palavras, o mundo vem para tomar o que é seu. Então, o que significa que aqueles que não estão em Cristo, eles estão permanecendo, mas eles vão permanecer no caos. Basicamente, é isso que você está dizendo. Deixe-me terminar a mensagem dele. Ah, sim, sim, sim. Depois de nomear os dias 23 e 24 de setembro de 2025 como o dia do arrebatamento, ele então diz: Depois haverá uma tribulação de 7 anos na terra para aqueles que ficarem. Aspas. Claro. E então ele diz que no dia 15 de setembro de 2032 eu retornarei à Terra como rei. Então, nos dias 23 e 24 de setembro, ele disse que aconteceria, se vocês sabem, um festival das trombetas. Está no livro de Levítico, capítulo 23. Sim, está no Antigo Testamento. É comemorado em 2 dias. É o dia 23. Este ano é um festival judaico. Sim, Senhor. Será comemorado nos dias 23 e 24 De setembro. de setembro. Na verdade, cai no mesmo dia. Mas por causa daqueles que precisavam confirmar primeiro quando, porque eles marcavam um dia citando a lua nova. Então, se eles mencionam a lua nova no primeiro dia, então naquele dia eles celebram a festa das trombetas. Ou se eles mencionam no segundo dia, então o segundo dia se torna uma celebração da festa das trombetas. Então ele me disse outra coisa que eu esqueceu. Ele diz que nestes 2 dias, ninguém sabe qual dia ou hora. Tudo bem, eu virei. Isso é o que ele diz. Certo. Então, no dia 15 de setembro, quando ele retornar para ser rei na terra, Será no dia da festa da expiação. Também é um festival judaico que ocorre em 2032. Isso é 7 anos. após 2025. Então, estou aqui para avisar a África do Sul e o mundo que Jesus está retornando. Se você estiver sem Jesus em seu coração, em sua vida, se você não entregou sua vida a Jesus, o tempo está se aproximando. O tempo determinado que Deus havia estabelecido. para as pessoas recebê-lo, o período de graça que Cristo deu a Deus, Deus deu à igreja para alcançar o mundo para que eles pudessem receber Jesus e ser salvos. Mas agora esse tempo está se aproximando. Em 3 meses, o mundo seria um lugar irreconhecível. Restam apenas 3 meses ou pouco mais de 3 meses. E então o arrebatamento aconteceria, onde milhões de cristãos em todo o mundo, incluindo a África do Sul, desaparecerá em uma fração de segundo. E depois desse grande desaparecimento após a remoção dos cristãos do mundo, então o julgamento de Deus cairá sobre o mundo por 7 anos. Isso é o que realmente levará ao fim do mundo antes do retorno de Jesus para governar agora nesta terra em 2032, no dia 15 de setembro. Então, estou aqui para implorar e implorar às pessoas o tempo que vocês achavam que tinham. Vocês não têm. Vocês não têm. Porque lembrem-se de que não fui escolhido para abrir uma igreja. Eu pensei que era isso que Deus tinha para mim. Mas meu chamado seria então eu descobriria que meu chamado seria anunciar ao mundo que Jesus está, antes de tudo, vivo e vivendo, e que Ele está voltando. Então, o mundo esteja pronto. Deixe todos os pecados, como todo o fardo dos pecados, para trás e venha a Cristo, onde você encontrará a salvação, porque o tempo, como eu disse, está se aproximando. Eu sou um dos últimos chamados de Deus. Não direi que sou o único chamado.
Mas sou um dos últimos chamados de Deus e apelo a todos, celebridades, empresários, pessoas, cidadãos comuns, governos, ministros, presidentes, países, continentes do mundo todo. Meu apelo a vocês que entreguem suas vidas a Jesus agora, porque o tempo do arrebatamento está próximo. E esta é uma breve sinopse do testemunho do irmão Joshua. Recomendo fortemente que você assista por conta própria. Você pode encontrá-lo com uma rápida busca na internet. Use seu próprio discernimento. Tire suas conclusões. Mas digo-lhe, não consigo parar de pensar nisso. Então, na outra noite, pensei comigo mesmo. Sabe de uma coisa? Vamos supor que Joshua fala a verdade, que ele realmente ouviu do Senhor e que o que ele diz é verdade. A tribulação começará na festa das trombetas de 2025 e terminará 7 anos depois, em 15 de setembro, no dia da expiação de 2032, quando o Senhor retornar. Então fui ao livro do Apocalipse e encontrei as contagens dos dias. Lembre-se, a 7ª semana de Daniel, conhecida como a tribulação de 7 anos, é dividida segundo as escrituras em 2 partes, 2 períodos de 3 anos e meio. Algumas escrituras dizem 3 anos e meio, outras tempo, tempo e meio tempo, algumas 42 meses e outras dão uma contagem exata de dias. Mas refere-se à mesma coisa, um período de 7 anos dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, ou 42 meses, totalizando 7 anos. O meio desses 7 anos é marcado pela abominação da desolação, certo? As escrituras dão contagens exatas de dias para cada metade dos 7 anos, a primeira e a segunda, ok? A primeira metade, os primeiros 3 anos e meio, ou 42 meses, é mencionada em Daniel 9:27, Mateus 24:15, Apocalipse 11:3 e Daniel 7:25. Algumas passagens falam de tempo, tempos e metade de um tempo. Outras mencionam 42 meses ou 3 anos e meio. Uma passagem dá o número exato de dias, que acho ser Apocalipse 11:3 ou Daniel 7:25. Ela diz que a primeira metade da tribulação de 7 anos dura 1260 dias, certo? Isso quer dizer 1260 dias do início da tribulação até o momento em que a abominação da desolação é estabelecida, entendeu? Os primeiros 3 anos e meio, os primeiros 42 meses, as escrituras dizem que são exatamente 1260 dias. Agora, em Daniel 12:11, temos a contagem exata de dias da segunda metade da tribulação, da abominação da desolação até o fim. E Daniel 12:11 diz que essa contagem é de 1290 dias. Então, nas escrituras, temos 1260 dias para a primeira metade e 1290 dias para a segunda metade. Quando somamos 1260 e 1290, temos 2550 dias no total, que é a duração da tribulação de 7 anos. A primeira metade, 1260, e a segunda, 1290, somam 2550 dias. Usei o ChatGPT, já que não sou gênio, para saber os dias entre a Festa das Trombetas 2025 e o Dia da Expiação 2032. E você consegue adivinhar quantos dias há entre esses 2 festivais? Entre a Festa das Trombetas 2025 e o Dia da Expiação 2032, há exatamente 2550 dias. A contagem exata de dias no Apocalipse, formando 7 anos perfeitos entre a Festa das Trombetas 2025 e o 2032. Alguns de vocês devem estar pensando, ok, eu pensei o mesmo no início. Que estranho. 2 dias de festa sobre o julgamento divino e a volta do Messias, alinhados perfeitamente em 7 anos, casando com os 2550 dias mencionados em Apocalipse. É bem estranho, mas deve ter ocorrido antes. Então, recorri ao ChatGPT de novo. O ChatGPT acessa todos os registros e arquivos da internet, podendo pesquisar tudo num instante, certo? Perguntei, de 2025 a 2050, quantas vezes ocorre essa contagem exata de 2550 dias entre a Festa das Trombetas e o Dia da Expiação, com intervalo de 7 anos? Quantas vezes isso acontece de novo até 2050? Adivinha quantas? Nenhuma, 0, nada. Então falei, ok, vamos 200 anos à frente. Adivinha quantas? Em todo o futuro previsível do ChatGPT, isso não ocorreu nenhuma vez após este ano. Então decidi olhar para o passado. Voltei até 1800, até onde os registros que ele encontrou permitiam, 1800. Quantas vezes esse padrão ocorreu com 2550 dias entre a Festa das Trombetas e o Dia da Expiação, com 7 anos no meio? E ele me deu exatamente 6 ocorrências desde o ano 1800. E sabe de uma coisa? Todas as 6 vezes aconteceram após 1948, quando Israel se tornou uma nação. Não houve uma única vez antes de Israel virar nação, em 1948, e não acontecerá de novo após 2025.
Então, o que estou dizendo é que esse padrão de 2550 dias, a contagem exata dada em Apocalipse entre a festa das trombetas e o dia da expiação, com 7 anos de intervalo, ocorreu só 6 vezes na história previsível, todas após 1948, quando Israel virou nação, e não acontecerá mais depois de 2025. Agora, quando olhamos nossa semana de 7 dias, segundo o Gênesis, Deus diz que trabalhou por 6 dias e descansou no 7º. Aplicando o código do livro de Daniel, um dia por 1000 anos, temos uma linha do tempo exata de 7000 anos, certo? E houve exatamente 6 vezes após Israel se tornar nação que esse padrão ocorreu e não acontecerá novamente após este ano, coincidindo com 6000 anos de história humana até o dia final, o dia de descanso, quando o Senhor retorna para seu reinado milenar de 1000 anos. Galera, esse padrão de dias não ocorreu na história desde antes de 1948, e não vai acontecer de novo depois de 2025. E aconteceu 6 vezes, casando com os 6000 anos de história até a volta de Cristo, quando ele reinará por 1000 anos, completando os 7000 anos da humanidade. Acho muito difícil acreditar que isso seja coincidência. Não sei se 2025 será o ano do arrebatamento e início da tribulação, mas sei que a contagem do Apocalipse bate com os 7 anos entre a festa das trombetas e o dia da expiação. Então, o que sei é que a tribulação começará numa festa das trombetas, e terminará 7 anos depois, num dia da expiação. Agora tenho certeza disso, pois o Apocalipse, com sua contagem de dias, nos deu uma correspondência perfeita de um período de 7 anos entre a festa das trombetas e o dia da expiação. Então, agora sei que a tribulação de 7 anos começará em algum ano na festa das trombetas e terminará em outro ano no dia da expiação. Não sei se será em 2025, mas essa contagem não se repete após este ano, e não ocorreu antes de 1948, quando Israel se tornou nação. Faça suas contas e decida por si, mas começo a crer que um homem chamado Josué, na África do Sul, realmente ouviu de Jesus Cristo. Amo vocês. Conforme o entendimento cristão mainstream e bíblico, a data da volta de Cristo, e consequentemente do arrebatamento, não pode ser determinada por nenhuma pessoa. Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Tentar prever datas específicas é visto como contrário ao ensino bíblico, e ao longo da história muitas tais previsões falharam. Conclusão. Até onde podemos verificar, o homem chamado Joshua, ou Josué, afirma ter visto Jesus e recebido uma data para o arrebatamento em setembro de 2025. Somente relatos em redes sociais, sem comprovação oficial. Essa previsão corresponde ao que a Bíblia ensina, que ninguém conhece o dia ou a hora, contraria a interpretação literal de textos como Mateus 24, 36. Em resumo, não há evidência confiável ou aceitação teológica para essa previsão. O relato de Brother Joshua é uma alegação pessoal divulgada em vídeos, mas é amplamente contestada por teólogos e base bíblica geral. Independentemente de datas, nomes ou vídeos que circulam na internet, a mensagem central que fica para nós é que o arrebatamento, seja ele quando for, é um chamado à vigilância e à santidade. A própria Bíblia nos lembra: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 13. Isso significa viver cada dia como se fosse o último, guardando a fé, praticando o amor e permanecendo firmes no Senhor. O mais importante não é provar ou desmentir a profecia do irmão Joshua, mas refletir. Se Jesus voltasse hoje, como ele me encontraria? E agora eu quero saber de vocês. O que vocês pensam sobre essa profecia? Vocês acreditam que Deus revela datas específicas ou que o foco deve ser sempre estar pronto, independentemente do dia? Deixe sua opinião nos comentários, pois essa troca pode edificar a todos.